Oi, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui com Religare, capítulos teológicos, falando de um assunto muito fácil, assim, entendeu? As pessoas assim complicam, que é a questão da imortalidade da alma. Essa é uma questão fundamental dentro da teologia. É listar os princípios básicos. O espírito, ao ser criado, é então imortal. Para os espíritas, por exemplo, o espírito foi criado e existirá de infinito, um para sempre. Então é isso. Um dia, fomos criados por Deus, simples e ignorantes. E vamos caminhando e temos a imortalidade da alma. A vida é uma bênção, é uma dádiva, mas a iluminação da alma é o trabalho humano e a missão humana de se iluminar para chegar, como dizemos na ética, aos amados dos deuses, sem nunca deixar de existir. Ela progride ou estaciona de acordo com a sua vontade, mas nunca regride. Veremos mais adiante, na lei do progresso, que o espírito pode sim regredir, não o que adquiriu, mas no mal que há nele mesmo, e pode até chegar à loucura, sim, a aniquilação da razão na alma, da razão. Ou não haveria livre-arbítrio. É o seguinte pensamento: existe o caminho do bem e o caminho do mal. Se eles fossem um só caminho e chegassem assim na iluminação, tanto faz assim o caminho do bem ou do mal. Como existem dois caminhos, o do bem e o do mal, existe o livre-arbítrio. O livre-arbitrar da vontade humana é que decide, independente de Deus, se escolhemos o certo e o errado. Onde está o certo? Nos 10 mandamentos e na lei de Jesus do amor. E onde está o errado? Tudo que vai contra essa lei que o soberano botou. Temos dois caminhos, sim. Num só se estaciona, não. A pessoa pode ir por um caminho muito difícil e irreversível. Assim, fica claro que existem duas leis concomitantes, onde uma não nega a outra. A do progresso e a do regresso. A do progresso leva o ser a Deus, a glória imortal eterna no reino do amor universal. E a do regresso leva o homem a regredir em moralidade e leva-o à perdição de sua alma. Porque o mal, e mal não há em Deus, Deus criou o bem eterno. E a natureza de Satanás criou as leis contra as leis de Deus, depois que Deus implantou suas leis. O laissez-faire, laissez-passer moral para corromper os homens. É você ter uma mulher na sua casa mais velha, que você ama, e você se interessar pela natureza animal de um corpo, que não é o da sua mulher.
A começar por aí, fazemos escolhas para paz na consciência ou a turbulência na alma. O importante é saber que a involução, o estado em que o espírito adquirindo o bem, pede ou não existe. Então, a pessoa adquirindo o bem não existe. Mas também, olha o que Jesus conta. Uma pessoa, ela ganhou do Senhor um talento. A outra ganhou 5. A outra ganhou 10. E o Senhor foi, em Mateus 25, para seus trabalhos. Quem ganhou 10 talentos, multiplicou. Quem ganhou 5 talentos, multiplicou, dobrou. E quem ganhou 1, escondeu na terra. Esse perdeu 1 talento e mais o trabalho dele na vinha do Senhor. É Jesus. Realmente, o regresso é o estado em que o espírito, não tendo adquirido o bem em si, opta pelo mal. E falo crescer em si mesmo. É optar. Ai, senti um ciúme, mais ciúme. Ai, que inveja. Não, muito mesmo. Ai, que olho, ai, é tão gostoso, hein? Olhão assim, na voz dos outros. É. Aí mede um pouquinho, você já mete mais, entendeu? É, tem que se dominar, assim. Não vai crescendo. É um paradoxo. Tanto pode crescer em bem, ou seja, evoluir, quanto crescer em mal, regredir. Uma lei não nega a outra. As duas existem concomitantemente. A do progresso e a do regresso. Temos então a parábola dos talentos, que ao final Jesus fala que tudo quanto as pessoas trabalharam para a natureza inferior vão perder tudo. Tudo que tiver lhe será tirado. Por que Jesus fala isso? Que tudo que tiver nos será tirado. E a partir do momento que a pessoa entra na insanidade e entra assim na não razão, na involução, ela perde tudo. Dentro do espiritismo, a morte espiritual não existe, porque todos são fadados à perfeição. E realmente após o juízo, quando essa doutrina da nova era entrar em vigor universalmente, é isso que é a verdade. Por quê? Porque depois do Apocalipse, os que passaram e permaneceram na terra que Deus vos dará, por honrar seu pai e mãe longos dias. Essa terra da lei de Deus, que é o planeta, que é a sua casa, na verdade, ela tem que ser zelada, ela tem que ser cuidada. E depois do que aconteceu, Covid, guerras, sinais dos tempos, quem fica no planeta de regeneração, de bem que sobrepuja o mal, de saúde que aumenta e não da doença, permanece com Deus. Já foi provado pelo fogo. Já foi provado pela égide de Deus. Então Jesus fala. O Evangelho de Jesus está baseado no direcionamento de que haverá um juízo final. E que neste o Cristo mesmo julgará
e ele vai colocar, Jesus, as ovelhas à minha direita e os bodes à minha esquerda. Mateus 25:33. E ele dirá às ovelhas à direita: vinde, benditos do meu Pai, para o reino preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Por quê que o reino foi preparado desde a fundação do mundo? Porque antes do mundo existia Deus. E Deus preparou um reino para o mundo, com a participação de muitos missionários. Inclusive você, assistindo aqui a minha livre de F. Barbosa, é uma missionária da sua iluminação. É um missionário da paz no seu espírito. E assim, todos fazendo a paz e o amor, a vida se torna o reino de Deus. E para a sua esquerda, fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus demônios. Mateus 25:41. Aí que tá. Se você usa a falsidade, se você cresce na inveja, se você usa a hipocrisia, se você usa a perversidade sexual, se você seduz, vai chegar uma hora, você vai ser retirado. E quem vai ficar? Os justos. Porque Jesus fala nas bem-aventuranças: os justos herdarão a terra, e os puros de coração verão a Deus. O que seria o fogo eterno, senão um sofrimento enorme, grande, inimaginável, não necessariamente para sempre, mas para que todos resgatem seus próprios atos iníquos, ou que percam a razão e perdem a alma. Ora, Deus dá oportunidades mil para todos os seres, mas tudo tem limite. Se não houvesse limite, o poder do mal seria igual ao poder de Deus. E Satanás e seus diabos poderiam eternamente agir e fazer o que lhe aprovesse. Para isso existe o Apocalipse e a transição planetária. Se Deus deu bilhões de anos aos espíritos, e esses escolheram servir ao Senhor, a César, ao mundo, a Mamon, porque Deus permitiria que em seu universo esses seres totalmente voltados para o mal vivessem de infinito na maldade. Alguns vivem sim impedernentes, na maldade. Em tudo há um limite. E no reino de Deus também há. Por isso Deus preparou um fogo consciencial e um grande castigo, que é o lugar das trevas exteriores, como diz Jesus, a quem não quer lhe dar o seu lugar de direito, o lugar de Deus, a quem não o aceita como Criador e a bem gosto de Satanás, acha-se melhor do que Deus, quer ser o próprio Criador e fazer o universo sua própria lei, a lei do mal e tudo que é contra a lei de Deus. Porque não adianta, Deus é emanador da vida. Ele falou primeiro, e tudo que se escolhe fora a lei de Deus vai contra a lei de justiça, amor e caridade. Enganam-se esses seres,
Deus tem o bastão do comando universal, e a ele pertencem a vida como a morte. Para espiritismo era necessário se pensasse que não haveria a morte espiritual, porque a doutrina veio em meados do século XIX para dar uma última chance aos espíritos, para eles acreditarem na vida eterna e tentarem a regeneração. Por isso, a doutrina espírita é a doutrina dos últimos chamados. Era necessário que parte da verdade ficasse iluminada para regenerar milhões de almas para Deus. Que acreditando na imortalidade da alma, os espíritos regeneraram-se e salvaram-se. Ou seja, o espiritismo veio como consolador, pela razão, consolador no pensamento. Dar a última chance, fazer a última chamada. E os católicos, primeiros chamados, e os judeus, primeiros chamados, e os protestantes, meio, metade chamados, foi lá em 1500. E esse aqui nos referimos, os últimos chamados. São os que vão assim pela razão, assim, pelo trabalho. Porém, eis a verdade do Evangelho. Existem-se as trevas e o ranger de dentes. E nós temos que escolher a quem seguir. Ao mundo ou a Deus. Porque o mundo é representado por mamon. O dinheiro, a competição, o despotismo, os déspotas. Somente pode haver o Senhor em nossas vidas. E nós colocamos no trono interior. Agora, a vida, ela é imortal. Ela é imortal. Você tem que saber escolher entre a vida de luz e a vida nas trevas, que muitas vezes não é mais ignorância. Depois que todos conheceram Jesus, depois que todos conheceram a verdade, depois que todos conheceram a palavra de Deus, não se pode mais ser acusado digno de ignorância, se é digno de maldade. Então, se você ainda não escolhe a obediência a Deus, escolha, querido. É escolha, querida, porque assim, a felicidade, como está em Artigos da Felicidade, depende da obediência às leis maiores da vida, da convivência. O homem, como diz Aristóteles, é um ser politicon. Ele é um animal social, assim como os outros animais, que vivem também em comunidade. Mas a questão é a seguinte: você tem que fazer uma harmonia. E como você faz uma harmonia? Quando os dois fizerem a paz na mesma casa, dirão a montanha, afasta-te, e ela se afastará. Mas como você faz uma harmonia com tanta discordância na vida? Basta você ter força, obedecer e mostrar também a coragem. A coragem de lidar com as discordâncias que me falta, assim, entendeu? Talvez, assim, assumindo, assim, me falte, assim. Não é nem a coragem, assim, a força, assim, de lidar, assim, com as adversidades, assim, entendeu? E você precisa ter força de falar o quê? Para um espírito de intrusão sair da sua casa, que você está sentindo uma obsessão. Você precisa ter força de lutar contra os olhares na rua. Você precisa ter força de trabalhar, se aposentar e viver bem. Você precisa ter força para procurar um lugar para você se estabelecer. Você precisa ter força
para terminar o segundo grau, fazer o vestibular, terminar a faculdade, procurar trabalho, para tudo isso é esforço no ser humano. E por que somos assim, testados pela vida? Para que nosso esforço se transforme em nós, a nossa própria vitória e a nossa própria luz. Por isso, se está te faltando um pouco de pensamento racional, você pense bem assim, que a razão é pautada nos 10 mandamentos. E a obediência à lei de Deus é o único caminho para a felicidade. E a felicidade é harmonia, amor, verdade, justiça. E a felicidade é essa luz, essa paz translúcida, esse amor, divino amor, que vamos acrescentando até se tornar um amor universal, um amor incondicional pela humanidade, e vamos acrescentando graça e bênção para a gente poder vencer e fazer os nossos vencerem também. De nada adianta a gente vencer e os nossos não vencer. Então, aqueles assim são mais próximos, as missionárias de família como eu, se consagrem nesse momento como as grandes pessoas que vão lá e dão a mão no abismo. Há pessoas que elas amam e que não querem ver nas trevas. E os missionários também. Quantos pais de família, quantos avós de família, quantos filhos que trabalham para a família. Tantas coisas boas que a gente vê e que se passam desapercebidas aí da televisão. O que é? Uma disputa em casa que foi vencida pelo perdão. Um milindre que não existe mais. São coisas assim, corriqueiras, do dia a dia, que você tem que segurar firme e dar valor. Uma reconciliação num casal que se ama. São coisas que todos passam e que a vida do jogo, o jogo da vida, a vida do jogo da vida é muito difícil. E numa dessa a pessoa se mata, a pessoa enlouquece, perde o valor da vida. Então sejamos nós que damos a mão, para que todos possam ter essa luz, essa paz e a bem-aventurança prometida por Jesus.